Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos na página 366 da biografia de Santa Bernadette, escrita pelo padre Francis Trochu. Bernadette, pensionista no Hospital de Lourdes. Aulas e visitas. O Hospital de Lourdes era já aquele comprido prédio, excetuando as mansardas e a capela atuais, cujo primeiro andar assenta parcialmente sobre uma galeria de colunas. As irmãs da caridade e da instrução cristã receberam Bernadette de braços abertos. Já não estavam do lado dos adversários. A história da auréola contada por Peyramale fora suficiente para dissipar as suas últimas dúvidas. A recém-chegada foi até tratada com todas as honras. Não foi submetida, nota Estrade, ao regime dos inválidos e dos pobres. Era para as irmãs um depósito sagrado, e a superiora, em virtude dessa consideração, instalou-a num quarto separado, alegre e saudável, e deu-lhe um lugar escolhido na mesa das pensionistas da escola. Em troca, a hospitaleira casa nunca receberá dinheiro de quem quer que seja. Bernadette compreendeu imediatamente que este meio, rico em fé, era muito melhor para ela do que o moinho paterno, com o contínuo vai e vem de curiosos e fregueses. Estava de acordo com as suas inclinações piedosas, com sua vocação. Talvez até pensasse que as religiosas afastariam os visitantes e que poderia ter, assim, todo o tempo que desejasse para se instruir. Neste hospital-escola, as aulas ocupavam o lado do poente. As aulas gratuitas no térreo. No primeiro andar, as 2 aulas para os pensionistas, uma de 5 francos por mês, outra de 2. Esta última, onde as irmãs colocaram Bernadette, era frequentada pelas filhas dos artífices remediados e dos comerciantes. Nem a figura, nem a roupa distinguiam a vidente de Massabielle das suas companheiras. Se havia na classe de 5 francos, apelidada pomposamente de pensionato, algumas jovens ricas, a quem as mães infligiam o uso de anquinhas e cujos cabelos eram amarrados por uma rede, todas as pequenas pirenaicas da classe de 2 francos envergavam a roupa regional, a saia direita, o avental, o chale preso sobre o peito, o lenço de cor que lhe envolvia a cabeça, não sem alguma arte, as fotografias da época testemunham-no, aumentava o encanto puro da Bernadette adolescente. Na classe de 2 francos, uma excelente religiosa, a irmã Savignon, estava encarregada de instruir cerca de 40 alunas. A sala era iluminada por uma grande janela, de onde se podia avistar o vale do Gave. Talvez ela fosse a causa de algumas distrações de Bernadette, quando seus olhos reencontravam as copas agitadas dos bosques da Ribière, a gruta, a Virgem,
o seu sorriso. Os seus progressos na leitura, escrita e contas serão satisfatórios. Prova-o uma longa carta que escreverá a 28 de maio de 1861 ao padre Godrand, oblato residente então em Betaham, e onde se encontra a primeira descrição das aparições que ela traçou pela sua mão. No Hospital de Lourdes conserva-se ainda um dos seus cadernos. Na segunda página tem a data de 21 de fevereiro de 1864. Não tem margens, o que revela sentido de economia. Nem um borrão, o que revela um gosto inato pelo asseio. De muito inclinada em 1861, a escrita elevou-se um pouco e começa a tornar-se bonita. O caderno tem seus exercícios vulgares, tem os exercícios vulgares de uma colegial. Ditados, exercícios de gramática, conjugação de verbos, frases muitas vezes caligrafadas, análises gramaticais, problemas pouco complicados. Após 4 anos no hospital, Bernadette possui pouco mais ou menos a bagagem elementar das jovens de Lourdes, suas contemporâneas. As recordações das religiosas concordam na descrição que fazem dela. Muito obediente às professoras, muito boa para as condiscípulas, muito edificante. Tinha um caráter alegre e não recuava perante qualquer travessura, mesmo que fosse durante a aula. A mais curiosa de que se guarda memória talvez fosse a que teve lugar na época dos morangos. O terreno onde os suculentos frutos começavam a amadurecer estendia-se por debaixo das janelas de uma sala onde uma senhora da cidade dava as lições de costura a um certo número de alunas. Bernadette estava nesse número e a seu lado a irrequieta Julie Garraud. Estava quente, contou esta, e as janelas estavam abertas. Olhávamos os morangos com uma certa cobiça. A tentação era muito forte. Sem sair da sala, as crianças iniciaram uma breve brincadeira. Julie, que, segundo ela diz, só pensava em pregar uma boa partida e encontrar uma cúmplice inesperada na sua vizinha. Eu jogo o meu sapato para o jardim, diz Bernadette divertida. Tu vais buscá-lo e trazê-lo cheio de morangos. E conclui a audaciosa Julie. Foi dito e feito. Houve ainda outras travessuras, mas quem se admirará? Chega a ser teimosa, afirma uma irmã, mas não o suficiente para que as colegas se apercebam. Um domingo, depois das orações da tarde, ordenam-lhe que dispa o vestido novo. Recusa. De uma outra vez, teima em descer ao moinho paterno. Quer voltar a ver o seu pequeno irmão e afilhado. Mas uma irmã lembra-lhe que é um sacrifício que deve oferecer. E ela acalma-se. Pagará Bernadette o seu tributo de filha de Eva à coquetterie? Muito pouco. Um dia a irmã Victorine surpreende-a a alargar a saia para lhe dar a aparência de anquinhas. E no outro dia vê-a introduzindo uma espécie de barba de baleia no espartilho, instigada por uma companheira. Febre de vaidade que passa rapidamente sem deixar vestígios. Em suma, um pouco de infantilidade.
É legal a gente ver essa descrição aqui, né? Porque a gente vê exatamente a humanidade, né? Da nossa santa, né? E a interação dela com as colegas, né? E com os costumes da época, né? Uma certa experiência, né? Com essa coisa das meninas mesmo, né? Adolescentes, né? O que ele chama de coqueterie, né? Crise passageira da juventude, de que não ficará senão uma agradável recordação, quando a prima Jeanne Vedder, tendo conduzido Bernadette para Momer, teimou em fazê-la fotografar. Mas, dizia-lhe Jeanne, o fotógrafo Dufour quer que eu te faça bela, que te vista outros vestidos. Se esse senhor, respondeu Bernadette, não me acha suficiente bonita, deixa-me aqui. Não porei nem mais um alfinete. Durante o recreio, gostava de se misturar nos jogos barulhentos, por vezes impetuosos, das companheiras. Mas cansava-se muito depressa. Frequentemente, o seu concurso consistia em agarrar na corda que as outras saltam ou em guardar os chales e os casacos de que as suas pequenas amigas se desembaraçam. Em algumas breves pausas, para não a deixarem só, as suas preferidas aproximam-se dela. Estas jovens fixam-na por momentos com um olhar onde se lê a admiração, o respeito, como que a apreensão do divino. Foi aquela que viu a Santa Virgem. Impressão rápida entre duas corridas ou duas cordas. Bernadette assiste atentamente às lições de bordado e costura. Quando pode, faz malha. E assim como as outras alunas, colocam-lhe uma roca na mão e não se mostra uma fiandeira inábil. As religiosas que a instalam à sua frente nas orações e na missa acham a piedade de Bernadette vulgar, o que se explica facilmente. A jovem pensionista não gosta de multiplicar os sinais exteriores da devoção. Mas há o belo sinal da cruz, que tanto em público como privadamente ela sempre faz com uma espécie de majestade. E as irmãs sabem que a filha ignorante do moleiro Subiru aprendeu a lição. As professoras veem-na ainda recitar as Ave-Marias espontaneamente, com o olhar fixo nas alturas, longe da terra. Nunca se esquece de enrolar o rosário no braço antes de adormecer. Durante as crises de asma, a irmã que a deve vigiar vê-a, por vezes, apertar contra o peito as contas que os seus dedos passam. O seu confessor permite-lhe comungar frequentemente. Bernadette tem um tal desejo de o fazer que, mesmo depois das crises mais extenuantes, recusa o chá de ervas que, quebrando o jejum, priva da Eucaristia. Geralmente, 2 vezes por semana, uma religiosa leva a Massabielle. Bernadette aproveita muitas vezes esta saída para ir visitar a família e maravilhar-se com os progressos do seu afilhado.
Nada mais simples do que essas peregrinações. Começa por beijar a terra, bebe um gole da água milagrosa, depois, para atrair o menos possível atenção, ajoelha-se na sombra da gruta. Aí, recolhida, isolada, muitas vezes desconhecida, entregava-se às suas meditações e recitava piedosamente o seu pequeno rosário. Na aula, ocupava o primeiro lugar de uma carteira ao lado da porta. Partilhou a mesma carteira primeiro com Marie Batac, depois com Adèle Gestat. Adèle não era muito bem comportada e Bernadette conhecia-a bem. Por isso, assim que a via sentar-se ao seu lado, lançava-lhe um olhar que queria dizer: preste atenção, se não te comportas como deve ser. A jovem vidente não foi difícil. A jovem vidente não foi difícil descobrir por que é que a professora a destacara assim para o primeiro plano. Era para não perturbar ninguém quando a chamavam ao locutório. De fato, bem cedo, os peregrinos se apresentaram no hospital, reclamando Bernadette. Se a superiora autorizava a entrevista, o sino do claustro tocava de um modo especial. E isto acontecia muitas vezes ao dia. Bernadette compreendera. Deixava escapar um suspiro e, dispensada de pedir licença, deixava a sala de aula. No fundo da escada, uma religiosa esperava por ela e conduzia-a junto dos visitantes, ávidos por a conhecer e escutar. Complacentemente, mas sem grande emoção aparente, sem atitudes artificiais, sem ostentação na voz, falava da aparição, reproduzia-lhes os gestos mais impressionantes. Todos queriam levar uma recordação da privilegiada de Maria. Pediram-lhe mais de uma vez alguns cabelos. Recusou sempre, obstinadamente. Pelo contrário, na sua escrita, ainda hesitante, assinava, de boa vontade, as imagens sempre com a mesma fórmula: P. Bernadette. O que significava claramente Priez pour Bernadette. Às vezes, as companheiras, para a fazerem aborrecer, perseguiam-na com o refrão: P. Bernadette, P. Bernadette. Ela achava graça e não modificava a assinatura. Entre os visitantes ilustres destacam-se a mulher de um subprefeito e um notável prelado. Nascido em Lourdes, o padre Mengelat, vigário de Argel, dava-se excelentemente com Dubué, o subprefeito. Como Madame Dubué ansiava por conhecer Bernadette, Mengelat enviou-a a umas pessoas de sua família que morava na rua L'Angelle, não muito longe do hospital. Aí vivia, com a sua avó, uma sobrinha do padre, de nome Romaine, órfão de pai e mãe. A jovem conseguiu que a madre superiora lhe confiasse Bernadette. A mulher do subprefeito fez uma série de perguntas à vidente, que ela parecia muito feliz por contemplar. Bernadette respondia como sempre, simplesmente, brevemente, sem exagero, nem afetação, e com uma calma muito doce, que nela era um traço familiar, porque o Subiru tinha um caráter sério e tranquilo. Aqui um relato. A conversa foi em francês. Bernadette começou
por exprimir facilmente, graças às lições que recebia das irmãs. Aliás, a sua narrativa não era menos clara, se lhe escapava qualquer erro, como no dia em que disse que tinha visto a Santíssima Virgem com seus olheiros. Por fim, aqui tem uma nota dizendo assim: segundo o Dr. Duzu, um romano de condição chamado Raffaele Ginase disse a Bernadette para a experimentar: a Virgem, eu digo-lhe que não a viu. Via, respondeu ela vivamente, via e bem. Como é que a viu? A viu. Via com meus olhos. O correto seria eu. Com meus olhos, né? Ela confundiu aí a palavra olhos, né? Por fim, a mulher do subprefeito perguntou-lhe: disseste que a Santíssima Virgem te tinha confiado segredos? Sim, minha senhora. Vais contá-los a mim? Ao ouvir isso, Bernadette mudou de expressão e de atitude. Vejo-a ainda. Ergueu-se da cadeira, pôs a mão no peito e, olhando aquela grande senhora, sem a menor timidez, respondeu num tom resoluto que dissipava todo o desejo de insistir: minha senhora, isso reservo só para mim. Muito mais tarde, um superior do seminário maior perguntará a Romaine Mengelat: então, Madame Puieto, ainda vigorosa e viva nos seus 89 anos. Pareceu-lhe que Bernadette se impressionara por falar com uma senhora da sociedade? Aparentou satisfação ou orgulho? Nada disso. De que falaram pelo caminho? Das colheitas. Passamos sob uma nogueira. Ela perguntou-me se teríamos muitas nozes nesse ano. Se o imperador viesse interrogá-la, falaria igualmente de nozes e milho. Então aqui é curioso, né, a gente acompanhar, né, essa vida prévia, né, de Bernadette antes dela se tornar realmente religiosa, né? Essa vida agora mais calma, né, mais digamos assim, mais de uma moça normal, né? Embora todos os traços de santidade se pudessem reconhecer nela nessa época, né? Mas é uma menina junto com as amigas, né? Brincando, estudando, né? Vocês podem observar que ela já falava francês, né? Enfim, ela já não precisava recorrer ao dialeto, né? Brincalhona, né? Espirituosa, mas ainda assim recebendo as visitas, né? Mas aí muito mais controlada, né? Sempre acompanhada de uma irmã de caridade, né? Ali ela não estava vivendo ainda uma vida de religiosa, né? Ela estava apenas numa escola, né? Morando na escola, justamente para evitar esse assédio, né? a ela, mas uma vida normal, né? Digamos assim, de uma menina normal, né? Claro que tinha traços que a distinguiam, né? Esse traço do sinal da cruz sempre a distinguirá, né? E sempre maravilhará todos que haviam fazer o sinal da cruz, né? Que obviamente toda vez que ela fazia, ela lembrava de Nossa Senhora fazendo o mesmo sinal, né? E era uma espécie de espelho, né, de Nossa Senhora. A conclusão da comissão de inquérito. A visita
do bispo de Nimes, Monsenhor Plantier, seria para Bernadette a ocasião de uma vitória. Se ela se deu conta disso, nada perturbou seu coração simples ou a paz ingênua do seu olhar. E se ela se alegrou interiormente, é porque o seu testemunho, a sua missão, como ela dizia, concederia alguma glória à Virgem de Massabielle. Monsieur Plantier, que não tinha ainda 50 anos, acabava de distinguir-se em França e no estrangeiro pelas suas cartas pastorais sobre o sínodo da Igreja Reformada que teve lugar em Paris em 1859. Antigo conferencista de Notre-Dame, apologista enérgico, claro e metódico, o prelado desejava elaborar uma opinião pessoal sobre o caso de Bernadette e os acontecimentos de Lourdes. Quer ele se pronunciasse a favor ou contra, a sua decisão tinha um peso considerável. Aqui, gente, o padre Francis Trochu menciona, né, que ele era conferencista em Notre-Dame. Isso era uma honra muito grande, né? Ser conferencista em Notre-Dame. Notre-Dame de Paris, né? A igreja, né, de Notre-Dame que, enfim, pegou fogo ano passado, né? Então, ele era famoso, o peso dele era considerável, qualquer que fosse a opinião dele sobre os acontecimentos de Lourdes, né? Quer ele se pronunciar a favor ou contra, a sua decisão tinha um peso considerável. Peyramale compreendeu isso muito bem. Todavia, enquanto caminhava para o hospital ao lado do bispo e do seu jovem secretário particular, o padre Cabrières evitou confiar-lhes os seus próprios sentimentos. O bispo de Nimes interrogou à vontade a vidente. Verdadeira humildade, sinceridade manifesta. A esses dois sinais o bispo reconheceu a verdade e no próprio local acreditou na realidade das aparições. Tendo recebido de joelhos a bênção do prelado, Bernadette cumprimentou-o sem mais uma palavra e foi de novo brincar com as suas companheiras. Aqui tem uma nota dizendo assim: mais tarde, bispo de Montpellier e cardeal, Monsenhor de Cabrières, o secretário particular, né, do bispo de Nimes, né, então com 88 anos, louvará no processo de beatificação a humildade, a candura, a força convincente que se desprendiam de toda a pessoa de Bernadette. Aqui ele cita essa nota baseado num escrito de 1918. Né? Depois de ter, durante mais de 2 anos, prosseguido o seu inquérito sobre o caso de Lourdes, a comissão episcopal comunicava finalmente a Monsenhor Laurence o resultado do seu paciente e minucioso trabalho. A voz do povo fora a voz de Deus. Os milhares de peregrinos que vinham ajoelhar-se a Massabielle desde fevereiro de 1856, essa data deve estar errada. Não é 1856, mas deve ser 1858, né? Foi o fevereiro de 58 que... Aqui deve ter um errinho. Então, os milhares de peregrinos que vinham ajoelhar-se a Massabielle desde fevereiro de 1858 não se enganaram. A Senhora da Gruta era Nossa Senhora.
Bernadette perante Monsieur Laurence. Antes de publicar os dados do inquérito, Monsieur Laurence teve de presidir em pessoa a sessão final. Esta teve lugar na sacristia de Lourdes, com os mesmos membros da primeira vez. Perante uma assembleia tão imponente, Bernadette apresentou-se com a simplicidade costumeira de capuz. Contudo, nessa hora particularmente solene, consciente da sua missão, ela falou com uma autoridade surpreendente. No momento em que, dizendo "Eu sou a Imaculada Conceição", ela baixou e uniu as mãos e ergueu os olhos. Parecia envolvida por uma graça tão celestial que o velho prelado, sob tal encanto, sentiu uma grande comoção. 2 grossas lágrimas lhe rolaram pelas faces. E depois de Bernadette sair, exclamava, ainda dominado pela emoção: "Viram aquela criança?" Faltava apenas proclamar a verdade. Então, o Monsieur Laurent, não pôde esconder, a emoção e não pôde deixar, de chorar, perante a Bernadette e a sua descrição, A pastoral sobre as aparições. No sábado, 18 de janeiro de 1862, então praticamente 4 anos, depois da primeira aparição, festa da Cátedra de São Pedro em Roma, Monsieur Laurence assinava a pastoral contendo o parecer sobre a aparição que teve lugar na Gruta de Lourdes. Neste documento lentamente amadurecido, depois de ter demonstrado que as manifestações do sobrenatural, longe de serem, abre aspas, propriedade exclusiva dos primeiros séculos do cristianismo, fecha aspas, se perpetuam de época em época, como confirma a história, abre aspas, para a glória da religião e edificação dos fiéis, fecha aspas, depois de ter narrado as visões de Bernadette, o que há de mais fraco segundo o mundo, uma criança de 14 anos, nascida em Lourdes, de família pobre, isso aí tudo entre aspas, o bispo de Tarbes, passando a serena discussão dos fatos, evoca, uma por uma, as sugestões da comissão de inquérito e a autoridade da ciência. Então, texto dessa pastoral, Estamos convencidos de que a aparição é sobrenatural e divina. A nossa convicção formou-se sobre o testemunho de Bernadette, mas, sobretudo, após os fatos que se produziram e que não podem ser explicados senão por uma intervenção divina. O testemunho de Bernadette, já importante em si mesmo, recebe uma força completamente nova. Diremos mesmo o seu complemento dos fatos maravilhosos que se verificaram depois da primeira aparição. Se deve julgar a árvore pelos seus frutos, podemos dizer que a aparição relatada pela jovem é sobrenatural e divina, porque ela produziu efeitos sobrenaturais e divinos. Conversões
maravilhas da graça, curas extraordinárias, instantâneas, persistentes, operadas pelo emprego de uma água privada de toda a qualidade natural. Qual é o poder que as produziu? É o poder do organismo? A ciência consultada sobre o assunto respondeu negativamente. Essas curas são, portanto, obra de Deus. Ora, elas dizem respeito à aparição. Ela foi o seu ponto de partida. Foi ela que inspirou a confiança nos doentes. Há, portanto, uma estreita ligação entre as curas e a aparição. A aparição é divina, visto que as curas trazem um selo divino. Mas o que vem de Deus é verdade. Por conseguinte, a aparição que se intitulou a Imaculada Conceição e que Bernadette viu e ouviu é a Virgem Santíssima. Exclamemos, portanto, o dedo de Deus está aqui. Habitantes da cidade de Lourdes, alegrai-vos. A Augusta Maria dignou-se lançar sobre vós o seu olhar misericordioso. Ela deseja que ao lado da vossa cidade se construa um santuário, onde derramará as suas graças. E todos vós, nossos bem-amados diocesanos, abri os vossos corações à esperança, uma nova era de graças para vós. Nas vossas súplicas e nos vossos cânticos, acrescentareis daqui para frente o nome de Nossa Senhora de Lourdes, aos nomes benditos de Nossa Senhora de Garrison, de Poulin, de Eas, de Pietà. Aqui tem uma nota explicando aqui o seguinte. Monsenhor Laurence evoca aqui os mais conhecidos lugares de peregrinação em honra da Virgem, na Diocese de Tarbes, que somam uma dezena. Em Garrison, no Montjoac, à volta de 1500, Maria apareceu 3 vezes a uma pastora, Anglise de Sagazan, que se tornou cistercense. O santuário, muito frequentado, foi restaurado por Monsenhor Laurence, que fundou aí uma residência de missionários. Nossa Senhora de Pouillan, em Arrennes, onde se venera uma imagem milagrosa. Nossa Senhora de Eas, próximo de Barrige, sobre o qual um soldado da Revolução descarregou uma arma algumas horas antes de cair morto, atingido por uma bala espanhola vinda de uma distância prodigiosa. Nossa Senhora da Piedade, próximo de Barbazan, onde se venera uma imagem encontrada milagrosamente por um trabalhador. Outros tantos santuários restaurados, também graças ao zelo do Monsenhor Laurence e confiados do mesmo modo aos padres de Garrison. Voltando então ao texto aqui. Por fim, vinham as esperadas cláusulas. Isso é autoridade espiritual aqui, né? Declarando, né? Artigo 1º. Julgamos que a Imaculada Maria, Mãe de Deus, apareceu realmente a Bernadette Soubirous a 11 de fevereiro de 1858 e nos dias seguintes, 18 vezes, na gruta de Massabielle, próximo da cidade de Lourdes. Que esta aparição reveste todos os caráteres da verdade e que os fiéis são autorizados a crer nela. Submetemos humildemente o nosso parecer ao parecer do soberano pontífice
que é quem governa a Igreja Universal. Artigo 2º. Autorizamos na nossa diocese o culto a Nossa Senhora da Gruta de Lourdes. Artigo 3º. Para nos conformarmos à vontade da Santíssima Virgem, várias vezes exprimida quando da aparição, propomos-nos construir um santuário sobre o terreno da gruta, que se tornou propriedade dos bispos de Tarbes. Então esse é o selo, né, oficial da igreja, né? As aparições. Daí para frente, todos os fiéis, né, poderiam tranquilamente, né, agora com autoridades da igreja, né, visitar o local, né, manifestar todas as devoções, né, pedir o auxílio de Nossa Senhora de Lourdes, né, e tudo mais. Isso 4 anos depois, né? Primeiras realizações da mensagem. A missão de Bernadette, como vidente, parece cumprida. O prelado da diocese fez mais do que proclamar a sua fé na realidade das 18 aparições. O que a criança pedira aos padres, da parte da Senhora, tomou a sua responsabilidade o bispo de Tarbes. Visto que o culto de Nossa Senhora de Lourdes fora autorizado, o povo cristão, ao som grave ou alegre dos cânticos, poderia ir em procissão, que é outra coisa que Nossa Senhora pediu, né, a Massabielle, onde em breve surgirá aquela capela a qual a Virgem atribuía um tão grande valor. Então, aqui se encerra, digamos assim, né, exatamente nessa página, a missão pública de Bernadette, né? Tudo que Nossa Senhora pediu a Bernadette e que ela informou, né, ao padre Peyramale, né, que era o contato dela com a igreja, né, que era o mais alto contato que ela tinha, né, o pároco, né, da cidade. Agora foi, então, assumido pelo bispo, né? E Bernadette, na verdade, não tinha mais nada o que fazer em relação a isso, né? E ela vai, digamos assim, se desconectar, né, de toda a dinâmica do processo que vai seguir daqui para frente em relação a Lourdes e em relação a Massabielle. E é aqui, né, nessa descrição que a gente vai começar a ler, que está aqui no livro como a terceira parte, né, do livro, é que vai começar a história, né, da santa, né? A história da santa, o seu caminho, né, de santidade, que é extraordinário, né, e que, digamos assim, é a parte é a joia do livro, né? É onde a gente vai
seguir todo o processo dela entrar, não é? Numa ordem religiosa, né? E aí nós vamos seguir não mais a história de Bernadette, mas a história da irmã Marie Bernarde, não é? Que é o nome religioso que ela vai tomar, né? E todas as suas agruras, todos os seus sofrimentos, todo o caminho que ela vai fazer até a sua morte, né? Tá certo? E então toda a repercussão pública, todas as lutas entre o poder temporal, o poder espiritual, etc., agora não mais terá a participação de Bernadette, e ela também vai se desligando aos poucos, né? Embora ela vá fazer descrições e mais descrições sobre as aparições, as visitas ainda vão continuar, mas agora bem mais difícil de acessar, né? A Bernadette, mas ela seguirá o caminho dela de santidade, muito provavelmente, né? Esse caminho já tinha sido indicado a ela por revelação, né, por Nossa Senhora, nos vários contatos que ela teve com Nossa Senhora ainda na gruta, né? Então, mas isso nós começaremos a descrever amanhã, né? Então nós paramos aqui na página 378, né? Na leitura de hoje nós tivemos, digamos assim, um vislumbre, né, da vida de Bernadette, ainda numa prévia da vida religiosa dela, na escolinha das Irmãs de Caridade, né, de instrução cristã. Uma vida simples, né, ainda de adolescente, ainda de aluna, né, as brincadeiras, enfim, toda aquela parte mais amena, né, da vida dela, né, longe da família, né, fora da miséria absoluta, né, que a família vivia. E tivemos um vislumbre da vida de uma adolescente, né, que aparentemente tinha uma vida normal, né, de brincadeiras, de alegria, de travessuras, né. E então nós vamos, a partir de agora, digamos assim, abandonar essa adolescente, né, e vamos seguir a vida dessa missionária longe de Lourdes, não é? E longe dos acontecimentos, tá bom? Eu pergunto a vocês se vocês têm alguma observação, alguma pergunta sobre a leitura de hoje. Então nós paramos na página 378 e vamos começar a terceira parte do livro na página 381, se Deus assim permitir, amanhã. Então, Deus lhes pague pela audiência e pela paciência. Tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.